uma vida do engorda e emagrece, emagrece e engorda, desde a infância. Nunca consegui estabelecer, assim, um peso que fosse pro meu tamanho, né? Tive 2 gravidezes e nunca voltou, e aí vinha. Até que eu botei uma banda gástrica fora do país, que eu vivi alguns anos da minha vida fora do país. E quando retornei para o Brasil, não tinha manutenção para essa banda aqui e acabei tendo algumas complicações. Há 5 anos atrás eu tirei essa banda e ela me deu um prejuízo, tiveram que refazer toda a parte de cima do meu estômago, porque necrosou. Como eu não tinha manutenção aqui e eu queria comer as coisas daqui, que eu já não estava mais habituada, eu vomitava muito. E aquilo deslocou ela e me prejudicou. E aí eu retirei essa banda, só que daí eu tornei a engordar ao longo desses 5 anos, peguei todo esse excesso de peso de novo, entendeu? E agora eu tenho um problema sério na vesícula. Essa pandemia que a gente está vivendo aqui no Sul, as coisas estão bem complicadas. Não tem nem como procurar recurso médico, nada, nem particular, SUS, não tem como procurar um hospital para me atender, porque eu tenho que tirar a vesícula, né? Eu tenho uma pedra bem grande. Quando tiraram a banda, não foi possível retirar ela, porque a cirurgia, segundo a equipe médica aqui, era muito comprometedor o pós-cirúrgico, dessa cirurgia da retirada da banda. Então eu não retirei. Aí acabei eu pesquisando médicos online e acabei pesquisando receitas e acabei, estou há 20 dias tentando me educar para tentar comer um pouco mais saudável, né? Eu cortei, eu gostava muito de aperitivo, de tomar drink, eu já estava nessa balada assim durante a semana, porque a gente não tem mais o que fazer nessa pandemia, né? Se enfia dentro de casa, acaba se atacando os nervos e acaba pegando um ritmo todo errado de vida. E aí eu resolvi cortar isso tudo da minha vida, até que eu te achei aqui, eu digo, eu vou entrar e vou ver o que eu posso fazer para me alimentar, porque assim, ó, se eu tirar tudo que eu como do dia a dia, tudo que eu costumo oferecer para minha família e não comer mais, quando eu tornar a comer, eu engordo tudo de novo, sempre foi assim. E eu queria conseguir me alimentar de um jeito que eu não engordasse, entendeu? Eu levei 5 anos para pegar um peso exorbitante de novo, para mim é exorbitante, mas não tem problema que eu leve tempo para perder ele, não preciso perder do dia para a noite. Eu sei que isso não é possível, porque eu já fiz muitas dietas e nunca consegui. Não existe perda de peso milagrosa, né? Eu sei sim que a gente tem que se educar, mas eu queria que, assim, alguma maneira que eu conseguisse fazer isso dentro do meu dia a dia, porque eu também não sou uma pessoa de posse que pode comer, né, aquelas coisas assim que da classe alta, né? Eu tenho que comer o que é normal, que tenho acesso à minha aquisição financeira também. Super Aí eu entendi. resolvi, entendeu como é que é o meu caso? Entendi. E olha, a boa notícia é que tem solução, tá bom? Eu vou te falar o que Tem que ter. acontece, tá? Não, tu tem jeito nessa vida, só não tem jeito pra morte. Se a gente ainda não descobriu esse jeito, é só uma questão de encontrar isso, mas tem jeito pra isso sim. O que eu posso te falar, ô Lilian, ô Lili? Eu atendo muitas pessoas, né, presencial, online, e desde que a pandemia começou, as pessoas têm ganhado muito peso, tá? Mais do que o normal. Por quê? Porque é uma privação de ir e vir, de atividade física, de um acúmulo emocional que muitas vezes as pessoas descontam isso na comida. Então, assim, você não tá sozinha nessa em primeiro lugar. Por outro lado, eu também vejo que está sendo uma oportunidade das pessoas fazerem o quê? Parar e olhar nesse momento para dentro coisas que de repente na correria elas não iriam dar atenção. E uma dessas coisas é saúde, porque se não tivesse tendo esse ganho de peso tão grande, talvez a pessoa iria fazer o quê? Daqui a pouco eu dou um jeito, daqui a pouco eu dou um jeito, daqui a pouco eu dou um jeito. Mas agora é a hora de olhar para isso, de olhar para dentro mesmo. Pessoas que já tinham feito bariátrica, até vi aqui no comentário alguém falando isso, eu já fiz até bariátrica e tô tendo um reganho de peso absurdo. Tá acontecendo isso. O primeiro ponto é não se sintam sozinhas e tô aqui para ajudar. Lilian, eu sou nutricionista, mas antes de me tornar uma, eu tentei ir na nutricionista, eu já tinha ido em 3 nutricionistas, eu não conseguia me adaptar às dietas, fazia por um tempo, mas o fato é que eu não conseguia manter. Então, minha vida era um efeito sanfona constante, eu já tive compulsão alimentar. Chegou um ponto, assim, que eu fiquei bem desacreditada, assim, se seria possível
mudar isso, se eu teria que aceitar isso e morrer desse jeito. Mas eu falei, não, é muito ruim viver assim para viver uma vida inteira desse jeito, né? Porque não é só a balança, são as roupas que não cabem, é a fadiga, é a autoestima, é muita coisa que envolve. Talvez para as pessoas que não experimentaram ter problemas com peso e balança, talvez seja uma bobeira, mas para quem já passou sabe o quanto isso interfere em todas as áreas da vida. Então, o que eu acabei criando, para mim, depois isso acabou ajudando as pessoas de uma maneira geral. Eu acabei criando um método de emagrecimento. O que é um método? O método é um passo a passo. Tem uma ordem para ser seguida. Que a pessoa consegue emagrecer sem dieta. E por que eu falo que é sem dieta? Porque não tem restrição. Afinal de contas, você falou assim, olha, você abre mão dos drinks, dos petiscos. E ok você fazer isso durante um período de tempo para um objetivo, durante a semana, durante um período de tempo. Mas assim, a longo prazo, poxa, isso tem prazer nisso. Como é que eu vou abrir mão disso? Por exemplo, se você perguntar assim, vai comer ovo de Páscoa na Páscoa? Vou. Como é que eu vou falar para a pessoa que para emagrecer ela tem que cortar o chocolate? Eu tô querendo falar que para o emagrecimento ser sustentável, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo e falar o seguinte: quero ter resultado, mas também quero ter prazer. Então a gente tem que encontrar um caminho que a gente consiga casar essas duas coisas. E eu entendi que isso é possível quando a gente faz as coisas no sentido da saúde. Toda vez que a gente vai na contramão de ações que não sejam saudáveis, não dá certo. Eu vou te dar um exemplo para ver se fica mais claro. Eu vejo algumas pessoas tentando emagrecer, enfiando a cara no chá. Aí toma chá, e toma chá disso, chá daquilo. Nada contra o chá. Só que o chá, ele tem um potencial diurético, né? Ele tem um potencial de fazer a pessoa desidratar. Só que quando o nosso corpo desidrata e ele acha que vai faltar água no nosso corpo, ele faz o quê? Ele incha. Imagina, se você acha que vai faltar dinheiro, você fica gastando dinheiro? Não, você segura o dinheiro. Então, o chá, até uma certa quantidade no seu dia a dia, ele é saudável. Agora, se a pessoa começa a consumir chá de uma proporção, uma quantidade, uma concentração que desidrata o corpo tem um efeito rebote contrário. Ele começa a inchar porque ele fala assim, gente, eu tô desidratando muito. Então, tem pessoas que querem fazer a coisa certa do jeito errado. E qual é o jeito certo? É fazer a favor da saúde. Por isso que as minhas alunas, que eu chamo de alunas musas, elas emagrecem rápido. Eu não tenho nada contra o emagrecimento rápido. Mas se eu emagrecer rápido, eu não vou conseguir manter a longo prazo. Se você fizer do jeito errado. Se hoje eu, de repente, trancar minha boca e parar de comer um monte de coisas, talvez o peso cai rápido, mas ele vai voltar na mesma proporção que eu voltar para aqueles hábitos antigos. Agora, do jeito certo, quando você faz aquilo que a sua saúde precisa, que o seu metabolismo precisa para ele funcionar, ele é rápido e sustentável, porque você consegue manter algo que é saudável para você. Deu para entender a diferença? Sim, sim. Com certeza. Aí na prática, como é que funciona isso? E eu vou explicar isso mais detalhadamente a partir do próximo domingo, na semana do emagrecimento sem dieta. Você já se inscreveu nessa semana? Eu tenho que escrever toda semana, não? Eu acho que eu me inscrevi no fim de semana. Isso, você só se inscreve uma vez. Aí você vai pro grupo do WhatsApp. Tá, e você tá no grupo do WhatsApp, certo? Não, então tá bom. É só você não sair de lá, beleza. Nessa semana, eu vou explicar isso com mais detalhes, mas eu já quero adiantar o quê? Como que eu faço? Eu libero uma aula por dia, como se fosse um degrau de uma escada. Uma por dia. Para que a pessoa não tenha informação demais e daqui a pouco ela não se sente perdida. Não. É um degrau por dia, de uma maneira que a pessoa vai resgatando a própria saúde, autoconfiança, e isso baseado em um princípio que eu acredito muito. Não sei se você já ouviu falar alguma vez, sobre um princípio, é um princípio japonês chamado Kaizen. Já ouviu falar sobre isso? Não. Kaizen na tradução deles lá, melhora contínua, é hoje melhor do que ontem. Por quê? Porque é um processo. Apesar de ser um processo, não precisa ser lento. Mas sem o quê? Um passo a passo.
hoje melhor do que ontem. Então, Lilian, o que eu vou fazer nessa semana? Eu vou explicar por que as dietas não funcionam mais, por que a bariátrica, banda gástrica, balão gástrico, por que essas ações, elas não funcionam, porque elas vão contra a saúde. E eu vou explicar o passo a passo que a pessoa precisa de seguir para poder conseguir isso. Essa metodologia que eu criei, talvez não atenda todas as pessoas, porque tem pessoas que gostam de dieta, tem pessoas que querem um papel. Mas ela serve muito bem para quem não se adapta à dieta. Para quem não gosta de ter que comer todo dia a mesma coisa. Para quem gosta de ter suas exceções. Para quem gosta de comer de tudo e mais um pouco diferente. Então, assim, o que eu quero que você saiba é que você não está sozinha. Que existe um caminho que funciona, tá? E que eu vou falar mais detalhadamente a partir do próximo domingo. E no final dessa semana, eu vou abrir até uma nova turma desse meu programa Emagreça Sem Dieta, porque eu não abro ele sempre. Mas na quinta-feira eu vou fazer isso e você já está sendo convidada para se tornar minha aluna Musa e descobrir um caminho sem dieta, sem deixar de comer o que gosta e saudável, a ponto de, assim, resgatar essa energia do seu corpo que ficou prejudicada, né, por conta de todos esses últimos acontecimentos dos últimos anos. Sim, sim. Aí acaba, o sobrepeso acaba prejudicando em tudo, né? Já tem um problema no Tudo. joelho. Aí as articulações de todo o corpo dói. Parece uma velha de 80 anos. Meu Deus do céu, vai se mexer, dói aqui, dói. Aparece dor que eu nunca tive. E eu sei que isso tudo é sobrepeso. Sim, então assim, entenda que estamos em um momento, né, peculiar, esse momento de estar todo mundo em casa, recluso e tudo mais, uns mais, outros menos, mas eu acredito que não é o que me acontece, é o que eu faço com o que me acontece. Se de repente tivesse todo mundo na correria, talvez eu não estaria aqui ao vivo, talvez a gente não estaria conversando, talvez você... Então assim, tudo tem um porquê, um propósito, assim, tem jeito. Só que tem que ser do jeito certo, porque força de vontade na direção errada dá errado. Dá errado. Tá bom? Entendi. E aí, Tá bom. enquanto a gente chega lá no domingo, lembra do princípio Kaizen, hoje melhor do que ontem? Não precisa ser radical, não precisa querer mudar a vida, virar maratonista amanhã, mas o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho hoje, que comparado a ontem, eu já subo um degrau? Porque quando a gente pisca, foi a escada inteira e de uma maneira sustentável.